A história que nos contaram é incompleta. Uma narrativa linear, com marcos bem definidos, que nos faz acreditar que a evolução humana seguiu um caminho previsível. Mas e se eu te dissesse que existem civilizações tão avançadas, que desafiam nossa compreensão, mas que foram, por algum motivo, esquecidas ou deliberadamente apagadas dos registros? O que realmente aconteceu com elas? Por que sua existência foi silenciada? Seja bem-vindo aos Segredos da História. Hoje vamos desenterrar os vestígios de civilizações que possuíam conhecimentos e tecnologias surpreendentes, muito além do que imaginamos para suas épocas. Civilizações que prosperaram e de repente desapareceram, deixando para trás apenas mistérios, perguntas e evidências que reescrevem completamente nossa linha do tempo histórica. Prepare-se para uma jornada que vai abalar sua certeza sobre o passado da humanidade. Imagine um complexo de templos gigantescos, com pilares de pedra de até 50 toneladas, adornados com esculturas em 3D de animais selvagens. Agora imagine que essa estrutura foi construída há 11.500 anos, cerca de 6.000 anos antes de Stonehenge e das primeiras pirâmides do Egito. Este é Göbekli Tepe, na atual Turquia, um sítio arqueológico que virou de cabeça para baixo tudo o que sabíamos sobre o surgimento da civilização. O mais chocante é que Göbekli Tepe foi erguido por caçadores-coletores, povos que, segundo a história tradicional, não teriam a capacidade de organizar um projeto de engenharia tão monumental. A precisão geométrica dos pilares, alinhados com triângulos equiláteros perfeitos, e a complexidade das esculturas demonstram um nível de sofisticação artística e técnica que desafia a ideia de que a agricultura e os assentamentos permanentes vieram antes da religião e da arquitetura complexa. Göbekli Tepe sugere que a busca pelo sagrado pode ter sido o motor da civilização, mas o mistério não para por aí. Por volta de 8.000 a.C., após milênios de uso, os construtores de Göbekli Tepe tomaram uma decisão extraordinária. Eles deliberadamente enterraram todo o complexo, cobrindo-o com toneladas de terra e detritos. Por que uma civilização avançada enterraria sua obra-prima? Seria para preservá-la, para escondê-la, ou para esquecê-la? O local permaneceu oculto por milênios, redescoberto apenas nos anos 90, forçando os historiadores a reescreverem os primeiros capítulos da história humana. Avançamos agora para a Idade do Bronze, entre 3.300 e 1.300 a.C., onde floresceu uma das maiores e mais avançadas civilizações do mundo antigo, a civilização do Vale do Indo, nos atuais Paquistão e Índia. Cidades como Harappa e Mohenjo-Daro eram metrópoles que rivalizavam com o Egito e a Mesopotâmia, mas com um nível de planejamento urbano que nos deixa boquiabertos até hoje. Imagine ruas largas, paralelas e perpendiculares, formando um sistema de grade perfeito. Casas de tijolos de vários andares, com banheiros que possuíam sistemas de descarga e coleta de água da chuva. Um sistema de esgoto e drenagem subterrâneo tão avançado que superava o de muitas cidades europeias até o século XIX. Além disso, havia uma padronização impressionante de pesos e medidas em toda a região, indicando uma administração centralizada e um comércio sofisticado. Essa civilização, que se estendia por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, era um farol de engenharia e organização social. No entanto, por volta de 1900 a.C., essa civilização avançada desapareceu misteriosamente. Não há evidências de grandes invasões ou guerras devastadoras. As teorias variam. Mudanças climáticas drásticas, como a seca do rio Saraswati, que era vital para a agricultura, inundações catastróficas, ou um colapso gradual de suas rotas comerciais. O mais frustrante é que sua escrita, composta por centenas de símbolos, ainda não foi decifrada. Seus segredos permanecem guardados em selos e tabletes, tornando-a uma metrópole silenciosa, cuja história foi apagada pelo tempo e pela falta de uma chave para seu idioma. Enquanto Roma e a China dominavam o cenário mundial, uma potência africana florescia no chifre da África, no que hoje é a Etiópia e a Eritreia. Entre os séculos I e VII d.C., o Império de Aksum era um gigante comercial e militar, tão poderoso
que profetas da época o consideravam uma das 4 maiores potências do mundo, ao lado de Roma, Pérsia e China. Aksum possuía sua própria escrita, o Ge'ez, e cunhava moedas de ouro, prata e bronze, que circulavam por vastas rotas comerciais que se estendiam do Mediterrâneo à Índia. Seus reis, como Ezana, converteram-se ao cristianismo no século IV, tornando Aksum um dos primeiros estados cristãos do mundo. A capital era adornada com obeliscos gigantescos, as estelas de Aksum, monolitos de pedra única que chegavam a 33 metros de altura, rivalizando com as construções romanas em engenharia e grandiosidade. Mas, apesar de sua riqueza e poder, a história de Aksum foi, em grande parte, apagada do imaginário ocidental. O isolamento geográfico, combinado com a ascensão do Islã no século VII, que cortou suas rotas comerciais e a isolou do mundo cristão, levou a um declínio gradual. Aksum não desapareceu completamente, mas sua influência global diminuiu, e sua rica história foi marginalizada pelos historiadores ocidentais, que por muito tempo focaram apenas nas civilizações europeias e asiáticas. É um lembrete de como a perspectiva histórica pode apagar impérios inteiros. A busca por civilizações avançadas e esquecidas é fascinante, mas também um terreno fértil para teorias da conspiração. Um exemplo notório é a teoria da Tartária, que sugere a existência de uma civilização global avançada, com arquitetura grandiosa e tecnologia superior, que teria sido deliberadamente apagada da história por uma inundação de lama no século XIX. No entanto, a realidade histórica é bem diferente. Tartária era, na verdade, um termo geográfico usado por europeus para descrever as vastas regiões da Ásia Central e Setentrional, habitadas por diversos povos nômades e impérios, como os Citas e o Império Mongol. 8. A teoria da conspiração distorce fatos, interpreta mal a arquitetura e ignora séculos de pesquisa arqueológica e histórica para criar uma narrativa sensacionalista. Este exemplo serve como um alerta. Embora seja vital questionar as narrativas oficiais e buscar o que foi esquecido, é igualmente importante basear nossas investigações em evidências sólidas e métodos científicos. O perigo de abraçar narrativas falsas é que elas desviam a atenção de civilizações reais que foram subestimadas ou ignoradas, como as que exploramos hoje, e minam a credibilidade da própria busca pela verdade histórica. A história é um quebra-cabeça com muitas peças perdidas. Civilizações avançadas existiram, prosperaram e desapareceram. Algumas por catástrofes naturais, outras por mudanças geopolíticas, e algumas talvez por serem deliberadamente esquecidas ou mal interpretadas. Göbekli Tepe, a civilização do Vale do Indo, e Aksum são apenas alguns exemplos de como o passado é muito mais complexo e surpreendente do que imaginamos. Essas histórias apagadas nos convidam a questionar as narrativas dominantes, a olhar além do óbvio e a continuar a busca por esses mistérios. A arqueologia e a ciência estão constantemente preenchendo as lacunas, revelando que a capacidade humana de criar, inovar e organizar-se é muito mais antiga e difundida do que os livros didáticos nos fizeram crer. A verdadeira história da humanidade ainda está sendo escrita, e muitos de seus capítulos mais fascinantes ainda esperam para serem descobertos. Se você gostou de desvendar esses segredos e de ver a história sob uma nova perspectiva, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Segredos da História. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do passado. E me conte nos comentários, qual dessas civilizações te surpreendeu mais? Você conhece outras histórias apagadas que merecem ser contadas? Sua opinião é muito importante para nós. A história é um labirinto de segredos, e nós estamos aqui para desvendá-los. Até o próximo Segredos da História.